Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui hoje, nesse sábado, independente do dia que você vai assistir essa pregação, essa palavra. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo a respeito do Espírito Santo. E hoje nós vamos abordar aqui a respeito das três plenitudes, onde nós encontramos aqui na carta aos Efésios, onde há uma infinidade, há um mar assim de graça, de presença de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, que nós podemos navegar, nós podemos ser cheios de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E hoje a gente vai começar a abordar a respeito das três plenitudes, E é muito importante que, à medida que você assista essas pregações com a gente, você acompanhe com a sua Bíblia, tá nas suas mãos, você que tem sede de Deus, você que deseja sentir a presença do Espírito Santo. A vida com Deus, gente, é muito mais do que ter fé nele, é muito mais. É possível sim sentir o amor de Deus no coração todos os dias, sentir a alegria da salvação. É possível sim sentir prazeres na alma que são maravilhosos, e esses prazeres eles têm que permanecer em nós, A vida com Deus é de fé, é de crença e é de intimidade, é de comunhão. E Deus quer dar essa comunhão para todos nós, Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que você abrisse ela comigo, lá na carta aos Efésios, Abra sua Bíblia comigo, lá na carta aos Efésios, lá no capítulo de número 3, Lá no capítulo de número 3, para nós entrarmos aqui nas três plenitudes, a gente vai precisar ter uma base. Hoje, nós vamos focar aqui numa base. Duas coisas que nós vamos focar aqui hoje. Onde a Bíblia fala que nós somos da família de Deus, nós vamos abordar isso. E a Bíblia também fala que nós somos uma casa espiritual. Primeiro a gente precisa entender isso. Primeiro a gente precisa entender que a gente é da família de Deus e que nós somos uma casa espiritual. As três plenitudes, elas estão aqui na carta aos Efésios. Eu vou ler com você as três aqui, só que depois a gente vai vir abordando uma por uma nos outros dias também, tá? Eu quero ler a primeira plenitude, ela tá aqui, ó, Efésios 3, lá no versículo 19. Verso 19, tá? Efésios 3, 19 tá escrito assim, ó. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha isso. Depois nós vamos abordar todo o contexto quando a gente for falar da plenitude de Deus. Mas a Bíblia fala que nós podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Agora aqui Efésios capítulo 4, lá no versículo 13, tá? Efésios 4, 13 diz assim, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha isso. Agora a Bíblia fala depois, quando nós vamos abordar sobre a plenitude de Cristo, vai ser uma live inteira só para ela também, assim como a plenitude de Deus. Aí nós vamos abordar todo o contexto aqui e outras passagens também. Mas aqui a Bíblia fala que todos nós devemos chegar à plenitude de Cristo. Depois nós vamos entender também o que é isso. E lá em Efésios capítulo 5, lá no versículo 18. Efésios 5, lá no versículo 18, a Bíblia diz assim, ó. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha isso. Enchei-vos do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo não usa a plenitude do Espírito Santo, mas é a mesma coisa. Aqui a Bíblia fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E vai ser a primeira plenitude que nós vamos abordar. Mas antes de nós irmos de uma por uma, a gente precisa, como eu falei aqui no início, a gente precisa de ter uma base, a gente precisa entender, Eu só citei para vocês aqui, depois nós vamos abordar a plenitude de Deus, plenitude de Cristo e a plenitude do Espírito Santo. Mas para isso a gente precisa entender algo aqui. Primeira coisa, que nós fazemos parte da família de Deus. A gente precisa entender isso.
E também nós vamos entender hoje que nós somos casa espiritual. O crente, o cristão, ele tem que sair do raso e ele tem que começar a ir no profundo da vida com Deus. O cristão precisa sair do raso. Precisa sair. O raso é aquela crença em Deus, aquela fé em Deus para resolver problema na vida. Eu tenho fé em Deus, eu toco a minha vida. Não, isso é o raso. Isso é o raso. O cristão precisa ter intimidade, precisa nascer do Espírito Santo. Precisa ter intimidade, desfrutar dos prazeres espirituais que existem. Desfrutar do novo coração. Desfrutar do batismo com o Espírito Santo, desfrutar da plenitude de Deus, da plenitude de Cristo, em tantas riquezas espirituais que há para nós aqui na palavra de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele bendiz a Deus, dizendo assim: eu bendigo o Deus e Pai, ele bem dizendo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. A gente precisa entender que existem as bênçãos terrenas e existem as bênçãos espirituais. Bênçãos terrenas é tudo que a gente precisa, prosperidade financeira, saúde, bênção na família, tudo isso é bênção terrena. Agora existem as bênçãos espirituais, que são muitas, muitas. Em primeiro lugar é o batismo com o Espírito Santo, receber um novo coração. Depois, lá em Efésios 6, uma armadura espiritual que o crente precisa vestir. Depois existem vestes espirituais que a gente tem que se vestir. Várias vestes. Existem os dons espirituais, existem os frutos do Espírito Santo. E a Bíblia fala sobre as armas espirituais, armas ofensivas, armas defensivas. A Bíblia fala também sobre os tesouros de Cristo. Então existem muitas bênçãos espirituais, muitas, e está tudo dentro da palavra. Existem as bênçãos terrenas, que é buscar pela vida financeira, pela cura divina, por aquele que está doente, pela bênção na família, libertação, conversão de alguém. Tudo isso é bênção terrena. Só que o que salva a gente, o que edifica a gente em Cristo, são as bênçãos espirituais, que a gente precisa saber discernir isso. A gente precisa saber separar uma coisa da outra. Senão uma pessoa, o tempo que ela vai ficar na igreja, ela vai passar tendo fé em Deus somente para alcançar as bênçãos terrenas. Eu tenho fé em Deus, eu vou prosperar, eu vou ser curado, eu vou ver a minha família transformada. E a pessoa fica naquilo ali, chega uma hora que ela cansa, ela se acaba espiritualmente, porque ela nunca desfrutou de nenhuma bênção espiritual. Ela nunca nasceu, ela não nasceu de novo, ela não sabe o que é o dom do Espírito Santo. Ela não sabe o que é ter um coração novo, ela fica aquela vida só com fé em Deus ali. Eu não estou falando isso criticando uma pessoa em si, ou criticando o povo em si. Porque no meu entendimento, a grande responsabilidade disso é de quem prega, de quem ensina, né? É da liderança da igreja. Mas independente disso, tudo isso está na palavra de Deus para nós. Então eu mostrei para você aqui agora as 3 plenitudes, depois a gente vai examinar uma por uma. Plenitude de Deus, plenitude de Cristo e a plenitude do Espírito Santo. Mas antes de nós entrarmos nas 3, a gente precisa de ter essa base, aqui em Efésios, no capítulo de número 3, lá no versículo 14, nós vamos começar aqui, Efésios 3:14. Tem um subtítulo na minha Bíblia que diz assim, Paulo ora novamente, né? Preste bem atenção, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Olha isso, diante de Deus. Me ponho de joelho diante do Pai. Igreja, lá em Hebreus, no capítulo 5, a Bíblia fala sobre o alimento, a Bíblia fala sobre o leite espiritual e a Bíblia fala sobre o alimento sólido. Está lá em Hebreus 5. O leite espiritual é para as crianças. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática da palavra, têm as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem quanto o mal. Então, existem coisas na Bíblia que é leite, é para criança na fé. O que nós abordamos aqui não é leite, é um alimento mais sólido, não é raso, nós vamos ao profundo. Eu acabei de citar para vocês aqui Efésios capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo começa a graça dele, a oração de graça, dizendo isso. Eu bendigo ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Ele estava bendizendo a Deus. Igreja, é super importante para o cristão sair do raso e conhecer a Deus de verdade, ele saber identificar quem é Deus,
saber chegar a Deus, saber identificar quem é Jesus e como chegar em Jesus em oração, e saber identificar quem é o Espírito Santo e como chegar ao Espírito Santo. E como se chegar a ele é levando no coração as promessas que vai nos levar para o coração do Deus Pai, carregando conosco a fé, as promessas que vai nos levar aos pés de Jesus, e carregando conosco as promessas que vai nos levar à graça do Espírito Santo. A gente precisa entender, não é tudo a mesma coisa, não é tudo a mesma coisa não. E o nosso Deus é trino. O nosso Deus é trino. E o próprio Senhor Jesus fala lá no Evangelho de João o seguinte, Jesus falou assim, o Pai é maior do que eu. Talvez eu li essa palavra com você daqui a pouco. Mas está lá no Evangelho de João, o próprio Jesus falou, o Pai é maior do que eu. O Deus Pai é maior do que Jesus, é maior do que o Espírito Santo. Os três são Deus. Você tem que entender isso. São três personalidades. É um único Senhor, um único Deus, mas é três personalidades. Então, quando a gente começa a examinar a Bíblia de verdade para valer, quando a gente começa a mergulhar numa vida espiritual, de consagração, jejum e oração, o Espírito Santo começa a nos guiar nessas coisas. E a nossa vida espiritual começa a ser super produtiva, gente. Super produtiva. Aqui, no versículo 14, ó. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele estava se colocando de joelhos ali diante do Deus Pai. Agora você vê em outras ocasiões na Bíblia que ele estava se dirigindo ao Senhor Jesus, como ele vai se dirigir daqui a pouco. E outras ocasiões que ele também se dirige ao Espírito Santo. Então é super importante você fazer isso. Você estudar na tua Bíblia os ministérios de Jesus, os ministérios do Espírito Santo, né? O papel do Deus Pai sobre nós. É super importante porque isso torna a sua oração produtiva. E isso faz com que a tua alma passe a desfrutar dos prazeres espirituais, não somente de uma crença em Deus para resolver problema. Não somente de uma fé em Jesus para poder resolver problemas na vida, porque isso é vida de escravo. Ficar a vida inteira dentro da igreja, tendo fé em Deus só para resolver problemas, isso é vida de escravo. A gente tem que desfrutar da comunhão com Deus. A gente tem que ter paz espiritual, a gente tem que desfrutar das bênçãos espirituais. Então, aqui ele se coloca diante do Pai, ó, agora versículo 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Igreja, esse versículo aqui é uma chave para a gente entender. O apóstolo Paulo fala, eu dobro meu joelho diante do Pai e eu tomo, né, pelo nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Muitas pessoas pegam esse versículo aqui para orar pela família aqui na terra. Orar pela esposa, filho, marido, mãe, pai. Só que não é isso que a Bíblia está dizendo. O apóstolo Paulo, você vai ver que ele vai citar a família aqui. Ele vai citar a família já. Só que ele não está falando da mãe dele, do pai dele, dos irmãos. Ele não tinha esposa, né? Lógico. Mas ele não está falando sobre seres humanos aqui. Ele dobra o joelho, ele vai tomar pelo nome. Ó, tomo o nome. Ele vai citar o nome aqui já já. Eu tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ah, ele está orando pelos anjos, ele está orando pelos cristãos, os salvos que já estão com Deus na eternidade, ele está orando pelos santos no céu. Não, não é isso. Ele vai apresentar a família aqui que ele está tomando aqui. Você tem que entender isso, né? A família, ela é composta de 4 membros aqui. 4. Vamos entender aqui, ó. Ele vai tomar pelo nome toda a família. Versículo 16, ó. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Olha isso. O apóstolo Paulo, ele toma pelo nome toda a família, que ele vai citar o primeiro nome aqui. Ele começa a orar diante de Deus para que todos sejamos fortalecidos com poder. Entenda isso. Sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, o primeiro nome da família, mediante o Espírito Santo no homem interior. Olha isso. Ele está orando diante de Deus. Senhor, a oração dele pelos crentes de Efésios. Senhor, fortalece aquele povo. Ele se colocou de joelho diante do Deus Pai. Senhor, fortalece aquele povo com poder. Olha o primeiro nome da família, mediante o Espírito Santo.
no homem interior, ou seja, que está dentro daquele povo. Pai, eu oro a Deus, o que Paulo está falando, Paulo está falando com Deus, para que a igreja fosse fortalecida com poder, mediante o nome da família que ele tomava, que ele estava apresentando diante de Deus, mediante o Espírito, no homem interior. O cristão só pode ser fortalecido com poder mediante o Espírito Santo que habita dentro da pessoa, tem que habitar dentro de você. E esse poder, em primeiro lugar, não é para expulsar demônio, nem curar o doente, não. Esse poder, em primeiro lugar, é o poder da ressurreição. É o poder que vai ressuscitar o salvo no último dia. A primeira função do poder do Espírito Santo é o poder da ressurreição, é o poder da salvação. Não é poder para curar ou para determinar a bênção, não, isso é tudo secundário. Então, o poder de Deus, em primeiro lugar, nós sermos fortalecidos com poder. Esse poder vem de comunhão, vem de intimidade mediante o Espírito no homem interior. O Espírito no homem interior é o Espírito Santo habitando dentro da pessoa. É a pessoa que ela não apenas crê em Deus, ela não apenas tem fé em Deus, mas agora ela é batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dela como uma habitação. E isso é inconfundível, gente. Isso é inconfundível. O batismo com o Espírito Santo não tem nada, eu já expliquei isso aqui em umas outras lives que a gente fez, não tem nada a ver com calor, não tem nada a ver com arrepio. Tem a ver com prazer na alma e uma fé gigantesca que Deus põe dentro da gente. Uma fé, um prazer espiritual que por mais que a gente fale, não dá para explicar. É inconfundível. A pessoa que ela tem o Espírito Santo dentro dela, ela tem certeza. Ainda que o mundo inteiro fale que ela não tem, ela tem, porque ela sabe o que é o prazer dentro da alma dela. Então a gente precisa ter essa compreensão de todo o contexto aqui. O apóstolo Paulo está orando a Deus, ele toma pelo nome toda a família nos céus e na terra. Tomando a família no céu, você vai ver o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E a família na terra também, o Deus Pai, o Deus Filho e também o Espírito Santo. E aqui ele começa apresentando o Espírito Santo diante de Deus. Ainda, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração. Olha isso. O segundo nome da família de Deus. E assim habite Cristo no vosso coração. Habite Cristo. O apóstolo Paulo, é muito importante a gente frisar isso. No verso 15, de quem toma o nome toda a família no céu como sobre a terra. Toma o nome toda a família no céu, como também eu dobro os meus joelhos diante do Pai. De quem toma o nome toda a família nos céus e na terra. Ele fala, Senhor, fortalece o povo com poder mediante o Espírito Santo. E no verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Ali Paulo intercedendo pela igreja, escrevendo essa carta, para que aquela carta chegasse com poder para o povo, para que quando o povo lesse as orações dele, Cristo viesse habitar no coração daquele povo pela fé. Uma coisa é a plenitude do Espírito Santo, outra coisa é Cristo habitando no coração da pessoa. É a plenitude do Espírito. Lembrando, para quem está chegando agora, hoje é o dia da gente pegar uma base. A gente vai pegar uma base aqui, família de Deus e casa espiritual. Para na próxima live a gente entrar aqui nas três plenitudes. A primeira plenitude que a gente vai abordar é a plenitude do Espírito Santo. A gente vai ser cheio do Espírito Santo. Depois a plenitude de Cristo, depois a plenitude de Deus. Mas para isso a gente precisa ter a compreensão de todo o contexto. O certo mesmo é você estudar toda a carta aos Efésios. O certo é você examinar toda a carta, porque tem todo um contexto aqui. Tem todo o contexto que você precisa se alimentar. Igreja, se fosse só para ter fé em Deus, não ia precisar de ter a Bíblia escrita. Se fosse só para acreditar em Deus, está tudo certo, não ia precisar Jesus ter morrido naquela cruz. Porque antes de Jesus ter morrido na cruz, já tinha gente que acreditava em Deus. Então, crer em Deus é crer na obra dele. É crer em tudo aquilo que está escrito. A gente não pode descartar o Antigo Testamento. Ah, eu só creio no Novo. De jeito nenhum. Um não vive sem o outro. Os dois são unidos. O Novo Testamento explica o Antigo. E o Antigo explica o Novo. Eles são juntos. Você tem que entender isso. Talvez pareça complicado para você ouvir essas coisas, que é o que eu acabei de te falar, saia do raso. Leia depois Hebreus capítulo 5. Leia Hebreus capítulo 5. A Bíblia fala sobre o leite espiritual, é para as crianças espirituais.
Agora existe o alimento sólido que é para os adultos. É para os adultos espirituais. Se você quiser ser uma criança espiritual, saiba você que você só vai conseguir tomar posse da sua herança quando você tiver um aio sobre você. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Gálatas, que enquanto o herdeiro é criança, em nada difere do escravo. A não ser que ele é dono de tudo. Mas ele é a mesma coisa do escravo. Por quê? Porque ele é criança. Então ele precisa de um aio. O que é um aio? Aio é um tutor. Ou seja, aquele herdeiro, ele é criança, só que ele não pode desfrutar de toda a herança dele, porque ele é criança. Então ele precisa de um aio, quer dizer, um tutor que vai liberando para ele aos poucos o que ele precisa. Ele vai liberando. Você tem que entender, acho que está lá em Gálatas essa palavra. Então a gente não pode ser criança a vida inteira espiritualmente, ficar bebendo de leite, senão, ainda que você seja herdeiro, você nunca vai participar da tua herança espiritual plena, você nunca vai participar. Você sempre vai precisar de um aio. Toda vez para você ter um pinguinho de paz, você vai ter que reunir 20, 30 pessoas para orar por você. Toda vez para você ter uma vitória, você vai ter que reunir 20, 30 pessoas para orar por você. Aí vai ficar igual um mendigo espiritual. Vira um mendigo. A Bíblia fala, acho que ela é em Gálatas, enquanto o herdeiro é criança, em nada difere do escravo. É a mesma coisa do escravo, não tem diferença nenhuma. Vai virar um mendigo espiritual. Vai ficar batendo de porta em todas as igrejas. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, para ver se Deus libera não sei o quê. Fala, meu Deus do céu. A pessoa não desfruta de nada na vida espiritual dela. Por quê? Porque é criança, vive bebendo leite a vida toda. Agora o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Está lá em Hebreus capítulo 5. Os cristãos hebreus, eles não tinham progredido. Não tinham progredido. Então, por isso que eles sofriam terrivelmente. Hoje é a mesma coisa. O cristão que não progride, ele vai sofrer terrivelmente. A vida inteira, ele vai precisar de um aio, ele vai precisar de um tutor para estar liberando alguma coisa para ele. Ele vai ter que bater num monte de porta, vai ter que arrumar 30 obreiros, 50 pastores, 200 profetas, 20 bispos, junto um monte de gente para orar por ele, para ver se alcança alguma coisa. Nunca vai ter paz, só vai ter um pinguinho de paz quando estiver no local de culto. Saiu do local de culto ali, já fica todo atribulado de novo, porque é criança. Aí precisa de um aio a vida inteira. Alguém para administrar a herança dele. E Deus não libera coisas maravilhosas para aquele crente porque insiste em ser criança. Então as nossas palavras daqui para frente não vai ficar sendo um leite espiritual. Você tem que entender isso, você tem que ter estômago espiritual para isso. Aliás, melhor dizendo, você tem que ter ouvidos. O próprio Senhor Jesus, ele faz isso até hoje. Você pode ler na Bíblia. Ele reuniu um povão, falava em parábolas e não falava claramente, liberava uma palavra para o povo. O que ele fazia? Virava as costas e ia embora. E o que a Bíblia fala? E os discípulos iam atrás dele, falaram, mestre, por que o senhor fala em parábola? Quer dizer, por que o senhor não fala claramente? Aí Jesus falou assim, ó, porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas para aquele povo não, para vocês. Então você tem que entender isso, gente. Jesus é o mesmo hoje. É você que tem que ser interessado. É você que tem que querer conhecê-lo. Você tem que entender. Senão você vai ficar tomando leite espiritual a vida inteira. Você nunca vai deixar de ser criança. Você vai sofrer demais, até o ponto que é arriscado você perder a sua salvação, você morrer e ir para o inferno. Por quê? Porque insistiu em ser criança a vida inteira e daqui a pouco a pessoa tá contra Deus. A pessoa está revoltada contra Deus. Então a gente tem que examinar as escrituras, examinar versículo por versículo, entender isso. Né? Vamos lá, voltando aqui para o versículo 17. Ó. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Entenda isso. Habite Cristo em vosso coração, a plenitude de Jesus. Habite Cristo no vosso coração, estando vocês arraigados, com raízes profundas, arraigados e alicerçados em o quê? Em amor. Você tem que entender isso. O que nos vincula a Jesus profundamente é o amor. O que é amar Jesus, gente? É simples. É só ver o que você sente pela palavra. Jesus Cristo é o verbo. Jesus é a palavra.
Eu vou ler com você aqui daqui a pouco, eu vou ler com você, lá em João 16, se eu não me engano, 14, Jesus falou assim, aquele que me ama guarda a minha palavra. Aquele que não me ama não guarda a minha palavra. Amar Jesus é amar a palavra, é ter prazer nela. Ah, eu amo muito a Deus, mas esse negócio de Bíblia não é comigo não, eu não leio, eu não medito, não tenho paciência, eu não gosto não. Então você não ama a Deus coisa nenhuma. O próprio Jesus falou isso, eu vou te mostrar isso. Jesus falou, aquele que não me ama, ele não guarda a minha palavra. Você tem que entender que você não pode deixar o teu coração te enganar. Arraigados e alicerçados em amor é ter um amor profundo pela palavra. É jejuar pela palavra, é clamar em oração pela palavra para que o Deus Pai confie o Filho para você. Você tem que entender isso. Pastor, ora para Deus me dar entendimento da palavra. Quem confia o Filho para a noiva é o Deus Pai. Você tem que convencer o Deus Pai que você é digno, entre aspas, pelo teu esforço da sua fé, fé com obras, pelo esforço da sua fé para o Pai revelar o Filho para você. Não é orando por você que você vai ter entendimento da Bíblia apenas, não. Que você vai ter a revelação da palavra, que você vai passar a ter prazer na palavra, não. Você tem que quebrar a tua carne, você tem que começar a obedecer. Para você ter, para o Espírito Santo colocar amor no teu coração pela palavra, que é amor por Jesus, primeiro você tem que mostrar para o Deus Pai que você quer obedecer. Você tem que matar a tua carne, matar o teu eu. Chega, a partir de hoje eu não vou ser mais essa velha criatura, eu não vou mais ser assim, eu vou matar o que eu sinto, eu vou me santificar, eu vou jejuar, eu vou obedecer, eu vou me humilhar. Aí quando a pessoa está mostrando para o Deus Pai que ela está se empenhando, uma fé com obras, aí o que acontece? O Deus Pai começa a revelar o Deus Filho, começa a entregar a revelação do Deus Filho para aquela pessoa. Você tem que entender que é assim que funciona. Aí a partir desse momento você vai começar a sentir um amor na tua alma pela palavra, que é amar Jesus. Você vai começar a sentir um amor, mas um amor. E junto vai começar a vir uma força para você orar. Mas não é ficar orando para pedir coisa para os outros, não. É prazer na oração, é se deleitar na oração. Você vai, independente se é em pé ou dobrado de joelho, mas é maneira de falar. Você vai dobrar o joelho para orar, meu irmão, você vai começar a sentir um amor dentro de você. Mas um amor. Você vai começar a sentir um prazer espiritual que, meu Deus do céu, meu Deus, até o ponto que você recebe a primeira plenitude, que é receber o batismo com o Espírito Santo. Mas primeiro você tem que convencer o Pai, para ele confiar o Filho para você. Você tem que entender isso. Se você não convencer o Deus Pai, você vai ficar tomando leitinho a vida inteira. Até aí você vai ficar apressado de um aio a tua vida toda. Qualquer coisa na tua vida, você vai ter que reunir um monte de gente para orar por você. Porque é criança. Porque é criança, você precisa de um tutor para poder estar liberando a pouquinha coisa ainda da herança do que a pessoa tem. Pouquinho de paz, pouquinho de alegria, pouquinho de tudo. Pouquinho de vitória, pouquinho de milagre, pouquinho de tudo. Porque a pessoa é criança ainda na fé. Então o apóstolo Paulo faz essa declaração para nós. Estando vocês arraigados e alicerçados em amor. É o alicerce, a raiz tem que ser em amor. A gente tem que estar arraigado, a gente tem que amar de todo o nosso coração. Amar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Esse é o primeiro mandamento, né? Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos, que é os salvos que estão na terra hoje, que estavam naquele tempo, que estão na terra hoje. Entenda isso, gente. A fim de poderdes compreender. Você tem que entender uma coisa. Jesus, ele fala assim, ó, que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Verdadeiro adorador não é cantar música não, tá? Verdadeiro adorador que Deus procura é que adora a Deus em espírito. O espírito é isso daqui, ó, compreensão, mente e entendimento. Isso aqui é espírito. É isso aqui que nos liga a Deus. O nosso espírito nos liga ao Espírito de Deus, que é o entendimento da palavra, a revelação. E uma vez que o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus através da compreensão, a nossa alma é salva, é lavada. A alma é o nosso sentir. A alma é o que você é. Você é uma alma que habita nesse corpo. E todo ser humano é uma alma que possui um corpo, tá?
Então, uma hora o corpo vai desfalecer, a alma vai sair, e quem vai vir buscar a pessoa é aquele que ela fez uma aliança durante a vida dela. Então, a nossa alma é o que tem que ser salva. A alma é o novo coração que a gente precisa ter. Só que para minha alma, para eu receber um novo coração, isso só vem através do Espírito. É o meu espírito, a minha compreensão, meu entendimento que tem que ser ligado ao Espírito da verdade, que é o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo. Para que a gente possa compreender. Aí, a partir de uma mente transformada, essa mente, o espírito fortalecido pelo espírito da palavra, é onde a pessoa tem força para matar a velha criatura, para matar a carne. Aí é onde a pessoa vai ser liberta de verdade até chegar a um ponto dela receber um coração novo. O que é ter um coração novo? É sentir como Deus sente. Você tem que entender isso. Ter um coração novo é sentir como Deus sente. Então eu só consigo ter um novo coração quando eu mato a minha velha criatura. Eu só consigo fazer isso quando o meu espírito está ligado ao Espírito de Deus. Se o meu espírito não, se o espírito da pessoa, o entendimento não está ligado ao Espírito Santo, ela não consegue matar a velha criatura. Ela vai ser escrava do pecado para sempre. Então, uma vez que ela matou a velha criatura, o velho eu, ela começa a obedecer. A obediência começa aqui, não aqui, ó. Eu não tenho que sentir nada para obedecer. Eu tenho que obedecer com a inteligência. Eu tenho que obedecer com o espírito. A pessoa tem que ler a palavra e entender. A partir de hoje ela toma a decisão de obedecer, independente do que ela sente. Ela fala, em nome de Jesus, eu não quero mais saber o que eu sinto, eu vou seguir, eu vou obedecer. Essa pessoa se ligou ao Espírito de Deus. Aí ela vai matando a carne dela, o eu dela pecaminoso, caído, e o Espírito Santo vai transformando até chegar uma hora que ela recebe um coração novo. Ela passa a sentir como Deus sente. Aí nesse momento essa pessoa ela é salva. A alma dela é salva. Aí ela passa a ter um coração novo. Um espírito novo passa a estar dentro dela aqui, passa a habitar dentro da alma dela aqui, o interior é onde o Espírito Santo vai habitar. Você tem que entender isso. A Bíblia fala, Jesus fala, Deus procura os verdadeiros adoradores. A verdadeira adoração tá aqui, ó. Não tá no que a gente canta, não. Tá aqui, ó. Verdadeira adoração é compreensão. Compreensão. Não adianta nada ter fé em Deus, acreditar em Deus, se eu não compreendo a obra dele. Se eu não compreendo a palavra dele. Então eu não sou adorador, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Adorador para Deus não é quem canta. Não é cantar música evangélica ou música não é cristã. Verdadeiro adorador é espírito. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito é isso. É ter a compreensão da obra do Filho dele. Adorar a Deus, é se prostrar aos pés de Jesus. É como Maria, lembra de Maria e a irmã dela? Que me fugiu o nome dela agora. Né? Marta e Maria, né? Você encontra, Jesus foi na casa de Marta e Maria. Marta estava agitada, correndo atrás de um monte de coisa. E a Bíblia fala que Maria estava sentada a ouvir os ensinamentos. Maria era uma verdadeira adoradora. Maria adorava em espírito. Maria estava sentada a ouvir os ensinamentos. E Marta estava agitada com um monte de coisa. E Jesus falou para Marta, Marta, a sua irmã escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. O que isso quer dizer para Marta? Que tudo que ela estava fazendo não ia aproveitar de nada para ela, porque ela não era adoradora. Adorar é espírito, é mente. Se você fica o dia inteiro na frente da televisão, conversa fiada com os outros, televisão, celular, você pode cantar música o dia inteiro, meu irmão, isso não vale nada. Aí depois a pessoa não consegue ficar 5 minutos meditando na Bíblia, pode esquecer, meu irmão. A carne dessa pessoa vai governar o espírito dela. Vai governar e vai matar. A pessoa vai estar bloqueada. Porque o que nos liga a Deus é o espírito, tá? Quando o espírito está ligado a Deus, é onde a alma desfruta do prazer. É onde a alma desfruta da paz, do amor. A alma é que desfruta. Mas para a alma desfrutar do Espírito Santo, da paz, alegria, amor, perdão, tudo, primeiro a alma tem que estar ligada por aqui, ó. Não deixa o teu coração, que a Bíblia também chama de carne, velha criatura, não deixa o teu coração te enganar. Ai, eu sinto uma coisa tão boa por Deus, que não sei o quê, mas e a mente, o espírito está totalmente bloqueado. Você pode reparar, essas pessoas são escravas da carne dela. São escravas do pecado. A verdadeira libertação começa aqui, ó. Você tem que entender que quando uma pessoa para de bater o coração dela, fala, o fulano morreu. Parou de bater o coração, dependendo da situação, dá para fazer a pessoa voltar. Massagem cardíaca, ou dar choque nela, dá para fazer a pessoa voltar. Agora existe um tipo de morte que só um milagre para a pessoa voltar, que é morte cerebral. Porque o espírito tá aqui, ó. Aqui tá o espírito. A minha alma tem que ser salva.
Deus me deu o espírito vai voltar para Deus. Agora a alma é que vai permanecer para sempre. A alma é que vai para o inferno, a alma que vai para o céu, a alma que tem que ser salva. Então, quando há constatado que a pessoa teve morte cerebral, os médicos desligam o aparelho, injetam alguma coisa para parar o coração de vez, porque já era, a pessoa morreu, não volta mais. Só volta se Deus fizer um milagre ali. Porque morte cerebral, a pessoa não está mais lá. Agora, quando para de bater o coração e tem vida cerebral ainda, dependendo, dá para fazer a pessoa voltar. Agora, teve morte cerebral, já era, acabou. O espírito não está mais ali, a vida não está mais ali. Só está o corpo funcionando como uma máquina só. Então você tem que partir, você tem que entender isso. O que te liga a Deus é o teu espírito, é a tua mente, é o teu entendimento. O inferno, o mal, luta para poder bloquear a mente das pessoas, para poder bloquear. A nossa luta é contra principado, potestade e dominador. Potestade é uma classe de demônio que só luta contra a igreja e dentro da igreja, para cegar o entendimento das pessoas, para bloquear a mente das pessoas, para guiar as pessoas através de sentimento. Infelizmente. E o povo brasileiro é propenso a fechar a mente, bloquear a inteligência, bloquear o entendimento para a luz de Deus e viver por sentimento. Sentimento mata. Sentimento escraviza. Sentimento só é bom quando a pessoa tem um novo coração. Só que aí, quem tem que governar ela para ter um sentimento novo, um coração novo, é o espírito dela. Então você tem que entender isso. Eu amo muito a Deus, eu canto louvor o dia inteiro. Isso não vale nada se você não tiver pão. Se você não tiver o pão vivo, que é a revelação da palavra. Se o seu espírito não tem prazer. Como que eu sei que se eu estou bem com Deus ou não? É simples, meu irmão. É simples. É só ver o tempo que você dedica à palavra. É simples isso. Os 5 minutos eu fico agoniado. Palavra para mim é só quando eu vou na igreja. E se passar a pregação mais de 20 minutos eu já fico agoniado. Então você está longe de Deus. Você está mal. Mas eu gosto muito de cantar louvor. Isso aí não adianta nada. O verdadeiro adorador é em espírito e é em verdade. Não é engano de sentimento. É em verdade. É uma fé verdadeira, baseada na compreensão, no entendimento, na mente de Cristo. Tá? Então, mais uma vez eu vou falar. O que a gente vai ver daqui para frente é alimento sólido. É alimento sólido. É coisa profunda. Não é coisa rasa. Eu não vou ficar correndo aqui, né? Eu não vou ficar correndo. Eu não tenho paciência de escutar 1 hora de pregação, o problema é seu. Eu não tenho paciência, aí é você. A hora que você morrer, aí vai ser você ali e você vai dar conta da sua alma, tá? Então tenha essa compreensão. Vamos lá ainda. Versículo 18, ó. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Olha isso. Largura, altura, comprimento e profundidade. Olha isso, gente. Nós temos que compreender qual é a largura, altura, comprimento e profundidade do quê? E versículo 19. E conhecer o amor de Cristo. Igreja, olha isso. Nós precisamos compreender a largura, comprimento, altura e profundidade do quê? Do amor de Cristo. Do amor. Igreja, o amor de Cristo, ele tem que ser real para você, dentro de você. O amor do Senhor Jesus é algo que você precisa sentir em você. Eu até anotei aqui para não falar errado, ó. A largura, comprimento, profundidade, como está escrito aqui, né? Para podermos, versículo 18. Para podermos compreender com todos os santos largura, comprimento, altura e profundidade. O que é isso? A largura significa a imensidão do amor de Jesus. Imensidão. O amor do Senhor Jesus é uma imensidão, é imenso, ele não tem fim. Compreender a largura é na tua alma, gente. É você sentir um amor tão imenso na tua alma que você vai ficar mergulhado nele. Meu Deus do céu. É onde, por mais que eu fale, é só você vivendo. Isso aqui é intimidade espiritual. É naquele ponto ali da adoração plena que você começa a sentir aquela largura, aquela imensidão daquele amor que parece que você vai se afogar nele ali. Naquele momento começa a vir um choro na alma, mas um choro de amor, mas tão gostoso. Tomara a Deus que você já tenha participado disso. E que se você já participou e você não participa mais, volta.
Isso é precioso demais. Como você dobra o joelho para orar e às vezes eu não consigo nem orar. Às vezes minha garganta dói. Porque vem aquele choro embargado aqui, mas é um choro tão gostoso, é um amor que eu sinto na minha alma que, meu Deus do céu. A gente precisa compreender isso, ó. Largura é imensidão, comprimento. O comprimento do amor de Cristo é para a eternidade. Ele não se limita só aqui nessa vida. A gente precisa compreender a largura e o comprimento do amor de Jesus. O comprimento é que vai até a eternidade, que vai para sempre. É onde o Senhor Jesus, pela sua plenitude, ele faz a gente compreender que o amor dele é para sempre. Não é uma coisa que vai se limitar aqui a 20 anos da sua vida, aqui 30, 50 anos da sua vida, que não. Ele vai ser para sempre. A largura é para o comprimento, desculpa, é para a eternidade, é para sempre. E a profundidade é a imensidão, é a profundeza do amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo na sua profundidade, ou seja, não há pecador que o amor de Jesus não possa alcançar. Conhecer a profundidade é quando a pessoa se sente culpada, arrasada pela morte espiritual, pela consequência do pecado dos demônios, e a pessoa vai lá no pó e na cinza, ela vai conhecer a profundidade do amor de Cristo. O amor de Jesus vai lá e limpa ela, tira ela das misérias dela. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Conhecer essa profundidade do amor. Não há vida de pecado e de devassidão que o amor de Jesus não possa alcançar, né? Conhecer a largura, comprimento, profundidade e altura do amor de Cristo. A altura do amor de Cristo diz ao infinito, ao infinito. Gente, quando eu for para o céu eu vou sentir tudo isso, né? Não, é aqui, ó, é aqui. A gente tem que estar alicerçado e arraigado, lembra que eu olhei aqui? Alicerçado e arraigado em amor. Em amor. Vamos ler de novo aqui o versículo 18. Ó. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento e altura e profundidade. Né? Largura, altura, comprimento e profundidade do amor do Senhor Jesus. Algo sólido. Algo sólido. Aqui a Bíblia fala das dimensões de um cubo aqui, ó. Semelhante ao que está lá em Apocalipse, né? Que a Bíblia fala que a Nova Jerusalém é um formato de cubo também, que nós já estudamos isso. Isso aqui diz respeito a algo sólido, algo real, não é algo fictício, não. Não adianta eu ficar falando do amor de Deus se eu não sinto ele. Aí alguém fala, o amor de Deus é ficar abraçando e beijando os outros. Não, o amor de Deus não é ficar abraçando e beijando os outros. O amor de Deus leva você ao sacrifício. Leva você à lealdade a Deus, à obediência. Muito mais do que amar e beijar as pessoas, é você ter vida, crédito com Deus, para Deus poder ouvir a tua oração. Não sou contrário a amar e beijar, abraçar e beijar os outros, não. Mas o amor mesmo para com Deus é que leva você ao sacrifício, que leva você a viver uma vida santa. Isso é amor de verdade pelos outros. Quando uma pessoa ama os outros em Cristo, ela se sacrifica para poder interceder por aquela pessoa. Ela se sacrifica para poder orar, para Deus transformar, perdoar e dar mais chance para aquela outra pessoa lá. Isso é amor verdadeiro. Não adianta ficar abraçando e beijando os outros e viver em pecado não, tá? Não adianta nada. Eu amo a minha família, você faz o que por eles? Eu abraço e beijo, tá? Mas é a sua santidade. E a sua vida de oração, e a sua vida com a palavra. Então você não ama eles coisa nenhuma. Você ama eles com amor natural. O amor natural não salva ninguém. O que salva uma pessoa é o amor de Cristo, é o amor sacrificial. É o amor que leva você a se consagrar, que leva você a se sacrificar. Esse é o amor verdadeiro. Então a gente precisa compreender esse amor. Esse amor que leva a pessoa a ser santa, a ser fiel, a sacrificar coisas para poder ter crédito com Deus, para poder estar mais próximo de Deus. É isso que é amor verdadeiro. Então a gente precisa ter essa compreensão, né? Tudo isso vem através do entendimento pleno, da dedicação, né? Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Igreja, olha isso. Nós precisamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Conhecer esse amor perfeito, esse amor maravilhoso. Ele vai além de qualquer entendimento, gente. Ele vai além de qualquer entendimento. Ou seja, é um amor real que você sente na tua alma. É um amor real. Não é calor, não é arrepio, não. É um amor na alma que não dá para explicar. É só a pessoa sentindo mesmo. É um amor que vai te levar a uma comunhão, a um prazer na tua alma, uma devoção espiritual plena, né? Versículo 19.
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós vamos abordar por último a plenitude de Deus aqui. Olha o processo, olha o processo. Tudo aquilo que nós já examinamos até aqui, e o fim disso é o quê? Sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Agora, lembra que o apóstolo Paulo falou no versículo 15, de quem toma o nome toda a família nos céus e na terra, e aqui na oração dele, na carta que ele escreveu para o povo, ele falou o nome de toda a família do céu e na terra. Ele falou o nome do Espírito Santo, ele chamou pelo nome de Jesus, e ele termina com a plenitude de Deus aqui, família de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E qual que é a quarta pessoa da família de Deus? O cristão, o salvo, o cristão. A família de Deus. No caso aqui, o grupo inteiro da igreja local ou individualmente, não importa. Você tem que entender isso. O apóstolo Paulo, eu tomo pelo nome toda a família, eu me prostro de joelho diante de Deus e eu vou tomar pelo nome toda a família. E ele apresenta para o Deus Pai, o Espírito Santo, que a gente seja fortalecido com poder mediante o Espírito no nosso homem interior, para que a gente possa conhecer o amor de Cristo. Ele orando a Deus, Senhor, faça com que aquele povo em Éfeso conheça o amor do Senhor Jesus. Eu tomo pelo nome a tua família, Senhor, nos céus e na terra. E ele termina falando sobre para que a gente seja tomado de toda a plenitude de Deus. Olha isso. Ele mesmo apresentando na oração dele e escrevendo para o povo, ele falou isso para Deus na oração dele, Senhor, para que o povo seja cheio da tua plenitude. E ele escreveu dessa forma porque ele estava escrevendo uma carta endereçada para a igreja de Éfeso. Mas antes dele escrever essa carta, ele estava orando. Ele estava orando para Deus. E ele transcreveu aqui de uma maneira a oração para que o povo entendesse. Mas na oração dele ele falou, Pai, Deus Pai, que o povo tenha a sua plenitude. Para que o povo seja cheio do Senhor, eu vou tomar no céu agora, eu vou tomar agora de joelho pelo nome, em nome de toda a família. Eu vou falar com Deus, mas eu vou falar com Deus a respeito do Espírito Santo, do Senhor Jesus. E ainda vou terminar falando com Deus a respeito da plenitude dele mesmo. Olha isso. O apóstolo Paulo falando com Deus Pai, apresentando o nome dos três para Deus Pai. Tanto que lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que lá em Romanos, o Espírito Santo intercede por nós e o Senhor Jesus também intercede por nós. Busca depois a intercessão do Espírito, está lá em Romanos. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala isso, eu me coloco diante do Pai também em oração, aí ele fala isso, que o Espírito Santo ora por nós e que o Senhor Jesus também intercede por nós. Gente, isso aqui é rico demais, gente. Isso aqui é maravilhoso demais. O Espírito Santo já intercede por mim, Jesus já intercede por mim. Está lá em Romanos isso. Por que eu vou ficar desesperado para que as pessoas saibam da minha vida, para ficar pedindo oração para todo mundo? Porque lá em Romanos está escrito que o Espírito Santo já intercede por mim. Jesus também já intercede por mim. Ah, mas eu não tenho essa confiança, falta de intimidade. Então, se eu não tenho essa confiança no Espírito Santo e com Jesus, é porque eu não tenho uma vida com eles, eu não tenho essa segurança. Então, eu tenho que ficar correndo, falando da minha vida para todo mundo, pedindo oração para todo mundo. Porque uma coisa é ler o que está escrito lá em Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós, pelos santos, e Jesus também intercede por nós. Ele está à direita de Deus. Ninguém está mais próximo de Deus do que Jesus, tá? Ninguém está. Então o próprio apóstolo Paulo fala, o Senhor Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que está mais próximo de Deus? Jesus está à direita de Deus. E Paulo falou que ele intercede pelos santos. Você tem que entender isso. Às vezes a gente fica procurando homens, seres humanos para orar por nós. Não, porque aquela pessoa é ungida, tudo bem. Agora, raciocina, o culto racional, Romanos 12, o culto racional, raciocina. Quem é que está mais perto de Deus? Qualquer ser humano aqui embaixo ou Jesus que está à destra do trono de Deus? É lógico que é Jesus. E a Bíblia fala que ele ora por você, ele intercede por você. Então a gente sai do leite, sai do raso. Eu não sou contrário a pedir oração não, tá? Peça oração, não tem problema não. Agora sai do raso, sai do leite. Sabe, construa uma vida com o Espírito Santo e com Jesus. Você vai ver a certeza que ele vai te dar. Você vai ver a confiança que ele vai te dar. Depois você joga no Google, aí você procura. É intercessão do Espírito, vai estar lá em Romanos. Só que lê o capítulo todo. Que ali Paulo ele fala intercessão do Espírito Santo e intercessão de Jesus. Gente, você já tem o Espírito Santo que ora por você. Você já tem Jesus que ora por você. De quem mais que eu preciso?
De quem eu não sou contra, não. Podem orar por mim, maravilha, graças a Deus, glória a Deus, eu não tenho problema com isso, não. Agora, meu irmão, a Bíblia fala que o Espírito Santo já ora por mim. A Bíblia fala que Jesus já ora por mim. Durante muitos anos da minha vida, eu dependi. Uma coisa é precisar, outra coisa é depender. A gente pode precisar da oração dos outros, mas a gente não pode depender. Durante muitos anos da minha vida, eu dependi da oração dos outros. Tem muita gente que me ajudou. Só que eu vivia numa miséria espiritual, numa derrota que, meu Deus do céu. Até um dia que Deus falou no meu coração, você só depende de mim. Aí, a partir daquele momento, eu parei. Parei de chorar na frente dos outros, parei de pedir oração para os outros, eu parei. A partir daquele momento, eu comecei a invocar Deus, invocar. Tinha noites de madrugada que eu ia orar, só faltava os demônios aparecer para mim. Só faltava eles aparecer. Vi uma coisa tão ruim, eu dobrava o joelho para orar, vi uma coisa tão ruim, uma presença tão ruim para me bloquear. Teve uma vez que eu ouvi claramente. Eu tava de madrugada, nessa época eu não era casado ainda não, era solteiro, tava na casa dos meus pais. Foi uma madrugada que eu levantei para orar, fui na sala, tudo fechado, tudo apagado as luzes. Antes de eu dobrar o joelho para orar, eu ouvi claramente. O demônio falou assim pra mim, ó, se você dobrar o joelho pra orar, eu vou tocar em você. Falou bem assim. Se você dobrar o joelho pra tocar, se você dobrar o joelho pra orar, eu toco em você. Naquela hora veio um pavor de mim assim, mas veio um pavor de mim. Veio um medo, uma presença maligna horrível. Veio pra bloquear, pra parar ali, ó. Que eu tinha decidido a não depender de mais ninguém ali, eu passei a enfrentar uma luta espiritual de verdade, porque o mal não queria aquilo ali. O mal não quer que você conheça Deus. O mal não quer que você dependa de Jesus. O mal não quer que você conheça o Espírito Santo. Não quer. O mal quer que você seja uma criança, que você tenha um aio, um tutor, para ficar a vida inteira orando por você e determinando as coisas para você. Porque o diabo sabe que se você ficar nessa daí, uma hora ele vai conseguir destruir você. Uma hora ele vai conseguir arrebentar com você. Então, gente, isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. Eu comecei a falar com você aqui, né? Lembra? Família de Deus, que eu nem terminei ainda. E ainda sobre casa espiritual. Tem outras passagens que eu ainda vou ler a respeito disso, tá? Vamos finalizar essa parte aqui, ó. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Dá uma parada aqui, ó. Muitos cristãos adoram citar esse versículo até essa parte. Até essa parte. Só que você tem que entender inteiro. A Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha que maravilha. Do que tudo que a gente pede, do que a gente pensa. Olha que bênção isso. Agora, vírgula. Conforme o seu poder que opera em nós. Gente, você precisa entender isso. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa. Aí você fala assim, mas por que eu peço tanto e Deus faz tão pouco na minha vida? Só que o término do versículo, conforme o seu poder que opera em nós. Gente, olha isso. O que isso quer dizer? Deus só vai fazer na tua vida conforme o poder que opera em você. Você tem que entender isso. Deus só vai fazer em você e através de você conforme o poder que opera em você. Se não tiver poder nenhum operando em você, Deus não vai fazer nada em você e nem através de você. E tudo que você receber vai ser através de muita oração do monte de gente que você vai ter que reunir. Olha isso. Deus, ele só faz conforme o poder que opera em você. Muito poder, muita paz, muita alegria, muito perdão, muito tudo, muita operação de Deus, muito tudo. Pouco poder, pouca paz, pouca alegria, pouca força, pouco perdão, pouco tudo. E nenhum poder. Quer dizer, lembra que a oração do apóstolo Paulo ele começou? Lembra? Senhor, ele começou, versículo 16, ó. Para que segundo a riqueza da sua glória, do Deus Pai, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Olha isso. A oração do apóstolo Paulo começa pedindo para Deus que o povo seja fortalecido em poder mediante o Espírito Santo no homem interior da pessoa. Paulo começa orando, Pai, fortalece aquele povo em poder.
Lá numa outra parte em Efésios 6, aqui Paulo também fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque tudo que Deus faz, ele só vai fazer conforme o poder que opera em você. Se não tiver poder dele operando em você, ele não faz nada. E fazer nada não quer dizer só arrumar porta de emprego para você, não é só curar o seu corpo, não. É salvar a tua alma. Você tem que entender isso. É livrar você dos males infernais que tem nessa vida, livrar você do pecado. Agora, e se é o poder da morte que está operando na pessoa? Conforme o poder que opera em você. Agora, o poder da morte também opera no ser humano. E aí? O poder do pecado também opera na pessoa. O poder da velha criatura também opera. E se a pessoa não matar esses 3 poderes? Ela vai ficar dentro da igreja, tendo uma fé em Jesus, uma fé rasa, fé só no nome dele, mas não na obra dele. Uma fé rasa, uma crença em Deus que não vai salvar ela. Uma fé sem obras é morta. Uma fé que não vai salvar a alma dela. Ela vai viver infeliz, angustiada, com raiva. Toda hora vai estar caindo em pecado. O coração dela todo sujo. Ela nunca vai desfrutar das bênçãos espirituais. Por quê? Porque Deus só faz infinitamente mais. Vamos ler de novo o versículo todo, ó, verso 20. Efésios 3:20. Ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder que opera em nós. Deus só vai poder salvar a tua alma do inferno, te dar prazer aqui espiritual, tudo que nós falamos e muito mais, conforme o poder que opera em você. Então você tem que olhar para a tua vida hoje e ver que poder que está operando em você. Que poder que opera em mim? Será que é o poder da morte que opera em mim? Será que é o poder do pecado que opera em mim? Será que é o poder do mundo que opera em mim? Será que é o poder do pecado que está operando em mim? O que eu sinto? Será que é a minha carne que manda em mim, que me governa? Será que eu ainda estou preso? Será que o meu espírito ainda está amarrado ainda ao inferno? Porque só consigo mandar na minha carne para ser liberto quando o meu espírito está ligado ao Espírito de Deus, como eu expliquei aqui já hoje. Aí a pessoa vai ter a alma plena, livre, liberta. Aí o poder de Deus vai passar a operar nela. Por quê? Porque o espírito dela se ligou ao Espírito de Deus. Ela começou a escravizar a carne dela e matar a velha criatura. Aí aonde há um novo nascimento. Então, gente, é muito bonito esse versículo aqui. E, infelizmente, a maioria das pessoas que falam, que pregam ele, só fala o começo dele. Ó, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Peça, começa a pedir. Aí todo mundo começa a dar glória a Deus ali, mas ninguém recebe nada. Por quê? Porque esquece conforme o poder que opera em nós. Quer dizer, tem que ter poder do Espírito Santo operando em você. Tem que ter o poder do amor operando em você, senão também Deus não faz nada. Tem que ter o poder do amor. Você tem que mostrar para o Deus Pai que você ama o Deus Filho. Você tem que mostrar. Jesus falou lá em João 14:16, se eu não me engano. Não vai dar tempo de eu ir lá para você hoje. Eu vou na próxima live. Aquele que me ama guarda a minha palavra. Aquele que não me ama não guarda a minha palavra. Isso é muito sério. Vamos terminar aqui, ó. Versículo 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. E amém. Essa primeira parte aqui eu peguei para falar com você sobre a família de Deus. Só que ainda tem mais passagem aqui que não vai dar tempo de eu ler com você hoje. Eu vou falar sobre a próxima live. A nossa live aqui hoje começando é sobre 3 plenitudes. Plenitude de Deus, que está aqui em Efésios 3:19. Plenitude de Cristo, que está aqui em Efésios 4:13. E plenitude do Espírito Santo, que está em Efésios 5:18. A gente está fazendo hoje aqui, e na segunda-feira a gente vai estabelecer uma base aqui, uma base. Depois a gente vai analisar as 3 plenitudes. Primeiro a do Espírito Santo, depois a de Jesus e depois a plenitude de Deus. Mas parece que a gente precisa colocar uma base. Que nós fazemos parte da família de Deus. Você tem que entender isso. Na segunda-feira agora eu vou voltar com você, a gente vai terminar a família de Deus, que tem coisa para falar ainda da família de Deus, tá? Aí na segunda-feira a gente vai falar que nós somos casa espiritual. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Nós somos casa e nós somos edifício, que é maior do que casa ainda. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Aí quando a gente terminar na segunda-feira, a gente vai entender o que a gente é da família de Deus. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o cristão. Família de Deus. Salvo. Aqui, ó. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cristão. Igreja. Ou coletivo ou individual, não importa. Aqui é a família de Deus.
O apóstolo Paulo, nessa oração, ele apresentou para Deus toda a família dele, toda a família. Falou do Espírito Santo, falou de Jesus e terminou falando com Deus, Senhor, para que o povo receba a tua plenitude de Deus, e terminou falando sobre os santos. Falou sobre toda a família de Deus. Ele não estava orando pelo pai, nem pela mãe, nem pelo irmão, nem por ninguém. Família de Deus. Ele sabia como chegar ao coração de Deus. Ele sabia. Lá em Romanos ele fala sobre a intercessão do Espírito. O Espírito Santo intercede por você, Jesus também intercede por você. Quando você entender isso aqui, compreender e viver isso de verdade, você vai ver que raramente você vai pedir oração para alguém. E quando você precisar, o próprio Espírito Santo vai levantar pessoas para orar por você sem você falar nada com ninguém. Gente, isso aqui é precioso demais, meu Deus do céu. Aí você vai ver o que é conhecer a Deus de verdade. Aí você vai ver, meu Deus, olha, Deus me conhece mesmo. Hein? Você vai ver isso. Quantas vezes Deus já me alegrou. Eu em lugares, no monte, em lugares, gente vinha falar comigo. Ó, tô orando por você, Deus mandou eu falar isso pra você, eu tô orando pra você, disso, daquilo. Coisa que eu não falava pra ninguém, mas nossa, aquilo ali me alegrava tanto. Ali você vê o cuidado de Deus. Aí coisa que eu não falava pra ninguém, Deus usava pessoas pra vir orar por mim. Meu Deus do céu, pra vir falar comigo. Nossa, aí você vê como vale a pena você viver pela fé. Então, gente, leia Romanos. Joga no Google aí, eu não sei onde tá de cabeça aqui. Tá lá, a intercessão do Espírito Santo. Medita lá, medita. Medita que o Espírito Santo tá orando por você. Jesus também tá orando por você. Agora, tenha uma vida santa com eles que você vai ter confiança. Se não tiver santidade, não tem confiança. Aí você vai ter que ir atrás de pessoas de carne e osso que você vê. Não, agora eu vou descansar porque eu sei que o fulano, a fulana orou por mim. Então agora eu vou descansar. Ou seja, a pessoa tem muito mais confiança em alguém de carne e osso que ora por ela do que no que a Bíblia diz, do que está escrito aqui que o Espírito Santo ora por você. Mas por quê? O pecado tira a ousadia, pecado tira a confiança. Quando a pessoa não está em santidade, ela não consegue confiar nisso. Ah, tá escrito na Bíblia que o Espírito Santo intercede por mim, mas não acredito nisso não. Eu vou falar da minha vida inteira pros outros, aí eu vou ter confiança. Olha que coisa, olha que derrota. Então, gente, como eu falei pra vocês, desculpa ser repetitivo, mas eu sou, tá? Porque Jesus também era, e Jesus também é, tá? Então, o que a gente vai ver daqui pra frente é alimento sólido. Aí leia Hebreus capítulo 5. Leite pra criança e alimento sólido pros adultos. Quer ser criança? Você vai precisar de um tutor tua vida inteira. Você vai ficar com aio a tua vida inteira liberando migalha para você. Tá? Quer ser adulto na fé, que quer ter a plenitude de Deus, quer ter a plenitude de Cristo, do Espírito Santo, aí você vai crescer na fé. Aí você vai ver que Deus vai dar coisa para você mesmo sem você pedir. E nem tô falando tanto de milagre, não. Isso é maravilhoso também. Mas tô falando de coisa na tua alma. Você vai passar a ter uma intimidade com Deus que, meu Deus do céu, tá? Então guarda isso no seu coração, tá bom? Segunda-feira nós estaremos aqui finalizando a respeito da família de Deus e falando sobre casa espiritual. Aí na quarta-feira a gente vai a respeito da primeira plenitude, tá bom? Mas na segunda-feira nós já estaremos aqui em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos orar. Meu Deus, como é maravilhoso, meu Pai. Que prazer que o Senhor está me dando, meu Pai. Eu te peço que o Senhor enche esse povo desse prazer espiritual, porque a minha oração, meu Pai, eu faço da oração do apóstolo Paulo a minha, Pai, que o povo te conheça, que o povo te ame cada dia mais. Que cada um descubra, meu Pai, a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Jesus plenamente. Meu Pai, eu oro para que ninguém dependa mais de ninguém dentro da igreja. Nós precisamos uns dos outros, Pai. Eu preciso da oração dos outros precisam da minha oração. Mas eu não posso depender da oração de ninguém. E nem as pessoas podem depender da minha. Meu Pai, eu oro para que a igreja te conheça, para que ninguém dependa mais de ninguém, mas para que todos te conheçam em nome de Jesus. E amém, gente, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Um grande abraço, dona Naildes, dona Cristina, seu Júlio, dona Verina, dona Marileide e quem mais estiver aqui e não estiver aparecendo para mim, tá? Gente, Deus abençoe vocês, vamos em frente, tá bom? Guarde essa palavra e que você conheça Deus cada dia mais, que você conheça Jesus cada dia mais e que todos nós venhamos conhecer o Espírito Santo a cada dia mais, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz, em o nome de Jesus, uma boa noite.